sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fábio Camargo, auditores Sérgio Valadares, Tiago Pedroso, procurador do Ministério Público de Contas, Michael Richard Heiner, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Por motivos justificados, ausente conselheiro Fernando Guimarães, convocado para o quórum, auditor Sérgio Valadares. Submeto a ata 28, de 8 de agosto, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Valadares. Senhor presidente, obrigado. Para comunicar a devolução dos autos do processo 41, 44, 57, 14 ao gabinete do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Está anotado. A palavra está livre. Concedo a palavra a Sua Excelência, o presenteado da semana, conselheiro Fábio Camargo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelo carinho. Cumprimentando aqui todos que estão compondo a primeira Câmara. Eu inicio minha pauta, senhor presidente, com o processo 39037014. É uma prestação de contas anual do consórcio Intergestores Paraná Saúde, exercício de 2013, de responsabilidade dos senhores Jarbas Cornelossi e Ernesto Alexandre Basso. O fim foi pela irregularidade das contas, com multas aos gestores Jarbas Cornelossi e Ernesto Alexandre Basso, em razão dos seguintes apontamentos: divergência de saldo no balanço patrimonial entre os dados do SINAM e da contabilidade, fonte de recursos com saldos a descoberto no valor de R$ 10.033.330, ocasionado por utilização de receita vinculada em finalidade diversa da arrecadação, função da assessoria jurídica incompatível ao disposto no prejulgado 6. Adicionalmente, sugeriu a aplicação das multas do artigo 87.1b da Lei Complementar 103/5 ao gestor Ernesto Alexandre Basso, diante da entrega extemporânea do parecer e relatório do controle interno. O Ministério Público de Contas foi pela irregularidade das contas e aplicação de multa em razão da existência de fontes de recursos com saldos a descoberto, divergência de saldos do balanço patrimonial com os dados do SINAM, discordando do entendimento da unidade técnica quanto ao apontamento de restrição atinente à função de assessoria jurídica. Pondera que o Estatuto do Consórcio prevê a existência do cargo comissionado de assessor jurídico como parte integrante da diretoria do executivo da entidade. Senhor presidente, a COFIN destaca que o saldo a descoberto decorreu de empenhos de despesas na fonte de recursos sem a devida cobertura de receitas. Quanto a essa irregularidade, o interessado alega que os recursos que se referiam ao convênio federal e tiveram os seus registros em duas fontes, até 31/12, na fonte 1319, vinculada à conta bancária 77585. Mas a partir do ano 13, em virtude da renovação do convênio, foi usada uma nova conta corrente vinculada, e foi a fonte 1006. Em consequência disso, o saldo financeiro de 31/12 ficou vinculado a outra fonte, a fonte 1319, mas as despesas a partir do 13 foram vinculadas à fonte 1006, originando um saldo deficitário. Diante disso, converto o apontamento em ressalva, visto tratar-se de erro na escrituração contábil, que não comprometeu a regularidade das contas. Quanto à apontada ofensa ao prejulgado 6, acompanho a manifestação ministerial e afasto a irregularidade. Contudo, ressalvo a divergência entre os saldos do balanço patrimonial e os dados do SINAM por representar irregularidade meramente formal. Considerando que o senhor Ernesto Alexandre Basso era o gestor ao final do exercício a quem caberia a correção das irregularidades ora ressalvadas, lhe aplico uma única vez a multa do artigo 87.4g da Lei Complementar 103/5, com a redação vigente à época dos fatos, em face da existência de fonte de recursos com saldos a descoberto e pela divergência de saldo entre o balanço patrimonial e os dados do SINAM. Deixo de aplicar as multas pelos atrasos nas entregas do balanço patrimonial e dos dados SINAM, do parecer e relatório do controle interno, pois a impropriedade foi regularizada na fase de instrução processual. Portanto, regularidade com ressalva e multa. Está em discussão. Aprovado.
Próximo processo é o 39395614, uma prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde Norte Pioneiro, exercício do 13, de responsabilidade dos senhores Luiz Carlos Peté dos Santos e João Matar Olivato. Confio no Ministério Público pela regularidade das contas e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 358902, também prestação de contas anual do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Silvio Antônio Damasceno. Confio no Ministério Público pela regularidade das contas e é assim que eu voto, senhor presidente. Está aprovado. Processo seguinte é o 259-38616, uma prestação de contas do Poder Executivo do município de General Carneiro, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Joel Ricardo Martins Ferreira. COFIN foi pelo parecer prévio pela irregularidade das contas em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, no montante de R$ 2.757.236, correspondendo a 10,74% das receitas da referida fonte, sugerindo a aplicação da multa do artigo 5º, 3, parágrafo 1º da Lei 10.28 de 2000. Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas. E eu proponho parecer prévio pela regularidade das contas. Senhor presidente, aqui no caso foram 10,74%. Por isso, nós estamos aqui propondo a irregularidade das contas em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Deixo de aplicar a multa sugerida pela unidade técnica, pois entendo que a recomendação pela irregularidade das contas constitui medida bastante. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Por fim, senhor presidente, processo 261-119-16, também uma prestação de contas do Poder Executivo do município, esse de Roncador, do exercício do 15, de responsabilidade da senhora Marília Perota Bento Gonçalves. COFIN, Ministério Público, pelo parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de pagamentos para a cobertura do déficit atuarial. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, doutor Michael, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 258-899-10, que trata da prestação de contas referente ao exercício de 2009 dos senhores Ocimar Roberto Barnett de Camargo e Pedro Vosgrau Filho, presidentes do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais, nos períodos respectivos de 2 de dezembro de 2008 a 3 de fevereiro de 2009 e de 14 de fevereiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009. Conclusivamente, após análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, a peça 86, e o Ministério Público de Contas, a peça 87, manifestam-se de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue irregulares as contas em razão dos seguintes fatos. 1. Movimentação de recursos em instituição financeira privada, em afronta ao artigo 164, parágrafo 3º da Constituição da República e 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E 2. Ausência de extrato bancário do exercício posterior com as conciliações bancárias que permitam legitimar os lançamentos contábeis, ausência que afronta os artigos 89 e 105, parágrafo 1º da Lei 43.20/64. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal e o Ministério Público de Contas também propõe a aplicação da multa do artigo 87.3, a linha B, da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, em razão do atraso na entrega da prestação de contas eletrônica, que foi apresentada em 13 de setembro de 2011, fora do prazo estabelecido pelo tribunal, prazo que seria até 10 de fevereiro. Foi apresentado, então, o relatório bimestral com atraso de 7 meses. Esse é o relatório, passo ao voto. Quanto à movimentação de recursos de instituição financeira, verifico que foram 2 contas no Banco Itaú. O responsável em sua defesa argumenta que o consórcio ainda mantinha conta bancária junto à instituição financeira não oficial. Isso se deu considerando que, quando de seu surgimento, o consórcio não tinha sede própria. O consórcio ainda não tinha sede própria e foi contemplada com o empréstimo de uma sala nas dependências da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Naquela oportunidade, o Banco Itaú tinha um posto de atendimento no município de Ponta Grossa, bem como
aos funcionários do consórcio, dentro das dependências da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Sendo assim, apenas pela facilidade, sem qualquer outra intenção, é que foram abertas e mantidas as contas. E prossegue, senhor presidente, na verdade, eu estou considerando que o fato pode ser convertido em ressalva, uma vez que, em consulta ao sistema SIM-AM, realizado em 26 de julho deste ano, verificou-se que as contas não possuem saldo desde outubro de 2014. Porém, apesar da ausência de movimentação, não se evidenciou que foram encerradas. Então, senhor presidente, como as contas, na verdade, foram movimentadas por um curto período de tempo, conforme já esclarecido, converto o fato em ressalva e proponho que se recomende ao consórcio que encerre aquelas contas. Quanto ao segundo fato, a ausência de extratos bancários no exercício, não foram apresentados documentos para comprovação da regularização das conciliações bancárias realizadas pela tesouraria do consórcio em relação aos lançamentos pendentes junto à instituição bancária. O demonstrativo é o seguinte: Banco Itaú, agência 2744, conta 1914, documento sem número no valor de R$ 7.527,16. E a outra conta na mesma agência, conta 50.002, valor de R$ 11.581,98. Em suas justificativas, o responsável apresentou extratos bancários do exercício posterior, porém não demonstrou as conciliações bancárias realizadas pela tesouraria da entidade em relação aos lançamentos pendentes junto à instituição bancária, motivo pelo qual a unidade técnica manteve o entendimento pela irregularidade das contas. A peça 70, o responsável apresentou nova manifestação, na qual afirmou o seguinte: registramos que os extratos bancários já foram juntados ao presente processo em oportunidade anterior de manifestação, estando, portanto, anexos aos autos. As conciliações bancárias realizadas pela tesouraria do Consórcio Intermunicipal de Saúde são, então, apresentadas neste momento, demonstrando assim a lisura dos assentamentos realizados, caracterizando a regularidade da contabilidade, o que enseja o reconhecimento de que tais aspectos estão devidamente sanados. Entretanto, a unidade técnica, peça 79, informou que o consórcio continuou sem demonstrar nos extratos bancários do exercício posterior onde estão lançados os valores pendentes junto à instituição bancária, o que mantém a irregularidade do item. A peça 85, o responsável apenas repisou sua petição à peça 70, sem apresentar qualquer documento comprobatório, e a unidade técnica manteve seu posicionamento original. Assim, senhor presidente, lamentavelmente, eu acompanho o que propôs a unidade técnica e o Ministério Público com relação a esse item, mantendo a irregularidade por falta de esclarecimento contra esses dois documentos, nesses dois valores, de R$ 7.527,16 e R$ 11.581,98. Quanto ao atraso identificado, verifica-se que a entrega do sexto bimestre do sistema SIM-AM foi registrada em 13 de setembro de 2011, fora do prazo exigido pela Instituição Normativa da Agência de Obrigações número 40 de 2009, que era de 10 de fevereiro de 2010. Como o atraso foi substancial, acompanha as manifestações pela aplicação da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 113/2005. Deixo de aplicar as outras duas multas suscitadas, senhor presidente, a primeira porque converti o fato em ressalva, e a segunda entendendo que as contas já estão sendo julgadas irregulares. A multa proposta é a do 87.3b. Não, essa é em razão do atraso. A outra multa são as multas do 87, parágrafo 4º, que estabelece que a irregularidade das contas, nos termos do inciso 3 do artigo 16, da qual não resulte imputação de débito ou reparação de dano, implicará a aplicação da multa prevista no inciso 3. Senhor presidente, então, como na verdade as contas estão sendo julgadas irregulares, eu acompanho, mas pela aplicação de uma única multa, não é? Pelo julgamento das contas irregulares, aplicação da multa do 87, parágrafo 4º da Lei 113 de 2005, Lei Complementar. Senhor presidente, em resumo, pela irregularidade das contas, em razão da falta de conciliação bancária em relação a dois documentos, pela aplicação de uma multa pelo atraso na apresentação das contas e pela aplicação de uma multa relativa ao 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, 2005. Está em discussão. Aprovado.
O processo seguinte, senhor presidente, eu peço o adiamento, ou que continue adiado, na verdade, acho que já está adiado. Continua. Processo seguinte, senhor presidente, 606.149.11. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Não havendo objeção, solicitaria vistas dos 606.149.11, bem como dos 606.165.11. Vistas concedidas a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Passo, então, ao processo 398.489.13, que trata de relatório de monitoramento realizado em conformidade com o Plano Anual de Fiscalização do Tribunal, com vistas a fiscalizar o cumprimento das medidas impostas por meio do Acórdão 2612/2012 da Primeira Câmara. Pela decisão, em sede de relatório de inspeção, foram apontados achados relativos à insuficiência na estrutura administrativa ou superdimensionamento da estrutura administrativa, na medida em que 244 cargos comissionados, apenas 68 estavam ocupados. Quanto aos cargos de provimento efetivo, dos 1.371, apenas 804 estavam ocupados. Ainda no âmbito do monitoramento, inexistia indicação quanto aos requisitos necessários ao desempenho dos cargos comissionados, tais como nível de escolaridade. No caso dos cargos efetivos, as condições de preenchimento não estavam suficientemente claras e não havia indicação das atribuições a serem desempenhadas. Em razão desse achado, o município destacou naqueles autos que firmou o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado do Paraná para a readequação de sua estrutura administrativa, tendo o Acordo 2612/2012 da Primeira Câmara determinado à Diretoria de Contas Municipais que acompanhasse o cumprimento do que foi ajustado. Na mesma decisão, houve determinação à unidade técnica para que verificasse os investimentos depositados pelo município na capacitação dos servidores integrantes da unidade de controle interno. Avaliando o desempenho do município, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, conclusivamente, entendeu que foi dado satisfatório cumprimento às medidas definidas no termo de ajustamento de conduta, posto que o chefe do Executivo Municipal enviou à Câmara Legislativa de Paysandu projeto de lei de reestruturação do quadro de servidores, tendo o Ministério Público Estadual corroborado o adimplemento do ajuste, conforme peça 59. No que concerne aos investimentos em capacitação dos servidores do controle interno, foram constatadas medidas de aperfeiçoamento, razão pela qual a unidade técnica pugna pela regularidade do cumprimento das determinações. Por sua vez, o Ministério Público de Contas observa que, em sua essência, a medida derivada do termo de ajustamento de conduta não foi corretamente consumada, peça 60. Isso porque, a despeito do encaminhamento do projeto de lei pelo Executivo, não houve a necessária tramitação, tendo o ato sido arquivado sem razões aparentes. Por conta disso, entende que o presente feito deve ter prosseguimento, a fim de que seja fixado prazo para que o responsável promova a instauração do devido processo legislativo sob pena de responsabilização pessoal dos agentes envolvidos. Esse é o relatório. Eu verifico, senhor presidente, que, efetivamente, o simples encaminhamento do projeto de lei de reestruturação do quadro de servidores dos servidores ao Poder Legislativo não supre ou não cumpre o cerne do acordado com o Ministério Público do Estado do Paraná. Muito embora o Ministério Público Estadual tenha se manifestado a sua satisfação, ou no sentido de que teria sido cumprido o termo de ajustamento, pelo simples encaminhamento do projeto de lei, o presente monitoramento identificou insuficiência no cumprimento do ajuste. Aparentemente, o município valeu-se do expediente para formalmente demonstrar o implemento do acordado, descurando-se quanto ao real atingimento do objetivo do ajuste ou mesmo visando a sua não consecução. Não foram enviados quaisquer esforços para aprovação do projeto de lei, que teve sua tramitação repentinamente interrompida por motivos desconhecidos até mesmo pelo presidente da Câmara Legislativa, conforme esclarecimentos da peça 43. Ao contrário do sustentado pela douta Coordenadoria de Fiscalização Municipal, não visa o presente processo somente a verificação do andamento do termo de ajuste de conduta, mas o resultado decorrente das decisões deste tribunal. Penso que aceitar como regular o procedimento adotado pelo município, que se expressa como subterfúgio, confito a afastar a incumbência imposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná e, por esta causa, esvazia a competência fiscalizatória desse tribunal. Senhor presidente, em resumo, então, eu peço que o tribunal, proponho o voto no sentido de que o tribunal reitere a determinação anterior, acolhendo
à sugestão do Ministério Público de Contas, fixando o prazo de 60 dias para que o atual prefeito, o senhor Tarcísio Marques dos Reis, encaminhe o novo projeto de lei ou esclareça a tramitação do projeto de lei que visa a dar cumprimento à solução encontrada e acordada, tanto pelo Ministério Público de Contas do Estado, quanto pela própria administração municipal. Então, senhor presidente, a determinação para fixação de prazo de 60 dias para que o atual prefeito encaminhe o projeto de lei que trata da estruturação adequada do corpo de servidores do município e informe ao tribunal sobre a tramitação do projeto de lei. É o voto acompanhando a manifestação do Ministério Público de Contas. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, agradeço, era o que tinha a relatar. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Valadares, e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, o processo que tem em pauta é o 98943016, que é o processo de aposentadoria concedido pelo município de Floresta ao senhor Lázaro Domingos de Oliveira. A COFAP manifestou-se pelo registro, o Ministério Público opinou pelo registro, mas com a aplicação da multa do artigo 87.2A da Lei Orgânica, em razão do atraso no encaminhamento do ato para registro. Eu acompanho, na minha proposta, a COFAP pelo registro, mas sem a aplicação da multa, considerando a justificativa apresentada pelo município, que consistiu na falta de conhecimento dos servidores sobre a alimentação do sistema SIAP, e também levando em conta que essa mesma Câmara deixou de aplicar a multa ao município de Floresta, no processo 928.428.16, acórdão 1740.17. A proposta, então, senhor presidente, é pelo registro, sem a aplicação da multa. Está em discussão. Aprovado. Era o que tinha a relatar, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e passo ao relato da pauta que me foi confiada. Tenho do sistema CIT, transferências realizadas entre secretarias e municípios, o 256.530.13, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e São Jorge do Patrocínio. Ministério Público e COFIT são pela regularidade com recomendações. O 290.13 Maringá e a Associação Maringaense de Softball, COFIT e Ministério Público, regularidade, ressalva e recomendação. O 136.872.14 Rio Bonito do Iguaçu, onde COFIT e Ministério Público manifestam-se com regularidade e recomendações, e a proposta do relator acompanha manifestações, regularidade com recomendação. Pela aprovação. O protocolo 775.011.15, Paraná Previdência. Pela ordem, senhor presidente. Conselheiro Fábio Camargo. Declara meu impedimento. Estando impedido, o conselheiro Fábio Camargo, está convocado o auditor Tiago Pedroso. Concessão de reserva remunerada, ato de inativação voluntária proporcional, de acordo com o artigo 157, parágrafo 4º, inciso 3º da Lei 19.4354, ao senhor Luciano Trento, ocupante do posto de cabo da Polícia Militar do Paraná. COFAP manifestou-se pela negativa, visto que a entidade Paraná Previdência se recusa a aplicar a Lei 64.1773. Ministério Público manifestou-se pela legalidade e registro. Observa-se que o servidor completou 25 anos e 9 dias do tempo de serviço. Faço também outras considerações e acompanho o Ministério Público pela legalidade e registro. Senhor presidente. Auditor Valadares. Eu tenho a impressão que nesse processo deve-se estar discutindo o cômputo do tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência, ao INSS.
E eu pedi vista, inclusive, do processo anterior do conselheiro Fernando, que não está aqui hoje. Por quê? Porque a primeira Câmara vem determinando que seja computado o tempo e a segunda Câmara vem entendendo que não deve ser computado. Eu confesso que estou ainda fechando o voto vista, porque pedi vista do processo do conselheiro Fernando, e tendo a acompanhar esse nosso entendimento, porque a lei diz claramente que o tempo de contribuição ao regime geral será computado para os servidores civis. E vem um parágrafo e diz: aplica-se o disposto nesse artigo aos militares. Na outra Câmara estão entendendo que essa lei não seria a lei específica dos militares, entendendo então que prevaleceria aquela lei antiga de 1951, salvo engano, o que, na minha opinião, não é a melhor interpretação. Mas, se Vossa Excelência não se opuser, eu pediria vista, e aí podemos, provavelmente eu não vou estar nem compondo o quórum, mas aí posso apresentar o meu voto vista e nós debatemos isso em conjunto com o outro processo do conselheiro Fernando, se Vossa Excelência não se opuser. Claro, eu tendo a acompanhar a posição de Vossa Excelência, mas apenas para que possamos... não sei se Vossa Excelência entender melhor, eu estou fazendo um voto vista, em princípio, acompanhando esse posicionamento que me parece o mais adequado, né? Porque esse argumento de que a lei especial é a outra, não me parece... Veja bem, então a Assembleia poderia dizer, então, num parágrafo, fica acrescido o artigo número 159A, a lei específica, para resguardar o cômputo do tempo ao regime geral, e a própria Constituição, que evidentemente se sobrepõe a tudo isso, diz que haverá compensação entre os regimes. Mais ainda, quer dizer, então, e o tempo que ele contribuiu? Se tivesse contribuído 5 anos ou 10 anos, esse tempo não serviria para nada? Mas há uma interpretação, claro, muito bem feita do conselheiro Ivens e dos demais conselheiros, que indicam que essa interpretação acabaria por esvaziar a aposentadoria proporcional. Mas é uma discussão um pouco longa, mas, de qualquer maneira, eu tendo a acompanhar essa posição, mas aí Vossa Excelência fique à vontade. Eu estou apenas sugerindo para que fizéssemos uma discussão conjunta. Vistas a Vossa Excelência, que já está convocado para debater o assunto quando a oportunidade chegar. Tá bom, obrigado. Admissão de pessoal, julgamento em lote, instrução normativa 117/16, onde a COFAP é pelo registro das admissões. Ministério Público contesta, pugna pela necessidade de instrução analítica do feito e propõe negativa de registro. O Tribunal tem acompanhado a diretoria pelo registro. Então, nos processos, o 166.392.15, município Ubiratã, 450.198.15, também Ubiratã, 760.448.15, 982.912.15, 289.668.16, também os 3 de Ubiratã, pelo registro. Está em discussão pela aprovação. O protocolo 503.388.17, município de Cruz Machado, embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em face do acórdão da primeira Câmara, que apreciou como legal e determinou o registro de admissões referentes ao edital 1/2014 do município de Cruz Machado. O parquê sustenta a omissão, alegando que não foram abordados vários apontamentos. Eu faço comentário a respeito de cada apontamento feito pelo Ministério Público. Repriso aqui o artigo da Instrução Normativa 147/16, é o artigo 5º, eu repito no meu voto. Também trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, ministra Diva Malherbe, desembargadora convocada do TRF da Terceira Região, julgamento em junho de 2016, o que me leva a propor conhecimento e não provimento dos embargos. Em discussão pela aprovação.
O protocolo 547-180-17, município de Teixeira Soares, solicita certidão liberatória. O município já foi atendido via internet pelo encerramento. Está aprovado. Prestação de contas no 265, 527-12, Companhia de Habitação de Ponta Grossa, que hoje está em festas com a subida do fantasma, não é, o operário ferroviário para a Série C, o que já virou uma festa na capital cívica do Paraná. Dr. Tiago Pedroso comemorou intensamente. Eu sempre fui do Guarani, doutor Tiago, mas hoje estou feliz também pelo nosso operário de Ponta Grossa, o fantasma. É a prestação de contas de 2011, onde a COFIN e o Ministério Público manifestam-se irregularidade com ressalva, e esta também é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. O 280-647-14, Câmara Municipal de Rosário do Ivaí, 2013. A COFIN opinou pela irregularidade, contratação de contador em desacordo com o pré-julgado 6. A entidade havia realizado concurso em 2010 e não repetiu nos anos seguintes. O Ministério Público acompanhou, faço também algumas observações. A função é exercida por funcionária terceirizada e, assim, a proposta é pela irregularidade das contas da Câmara de Rosário do Ivaí 2013, aplicando-se ainda multa ao senhor Anísio César Lino da Silva, com base no artigo 87, parágrafo 4º da Lei Orgânica, em face da irregularidade. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 243, 234-16, município de Rio Azul, 2015. A COFIN manifestou-se pela irregularidade, resultado orçamentário financeiro deficitário de 3,41, e também apontou ressalva com relação ao relatório do controle interno. O Ministério Público não opinou conclusivamente, mas apontou também e observou o déficit de 3,41. Nós temos votado sistematicamente, nesses casos, pela regularidade com ressalvas, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 266-552-16, município de Apucarana, 2015, COFIN regularidade com ressalva, houve atraso de 67 dias na apresentação das contas. Ministério Público, também no caso, não opinou conclusivamente e, alternativamente, o doutor Michael pugnou pela irregularidade das contas. Também faço algumas observações com respeito à falha na formação do Comitê Municipal de Transporte, mas proponho regularidade com ressalva, Apucarana 2015, e multa ao senhor Carlos Alberto Gebrim Preto, 30 vezes a unidade padrão fiscal do Estado, com base no artigo 87.3b da Lei 113/2005, em razão do atraso. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 197-428-13, município de Iporã, 2012. COFIN pugnou pela irregularidade, apontando resultado deficitário das fontes não vinculadas, 0,94. Despesas não empenhadas, 302.334, no mês de dezembro de 2013, sem que fosse apresentado motivo, conforme dados do SINAEM. Quanto a despesas acima, o município informa que instaurou procedimento de sindicância para apurar inconsistências.
No que diz respeito a multas de trânsito, o prefeito municipal informou que estabeleceu procedimento junto ao DETRAN, objetivando identificar o condutor dos veículos para responsabilizá-los pelas multas. O Ministério Público manifestou-se, na caneta sempre pesada da doutora Juliana, pela irregularidade. Quanto ao déficit orçamentário de fontes não vinculadas, proponho ressalva. Com relação a despesas não empenhadas no montante de R$ 302.334,66, proponho irregularidade. Assim, a proposta do relator, emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Iporã, 2012, de responsabilidade do senhor Cássio Murilo Trovo Hidalgo, aplicando-lhe multa do 87, parágrafo 4º da Lei Orgânica, em face da irregularidade das contas. Determino, sob pena de abertura de tomada de contas extraordinária, que o município encaminhe o resultado da sindicância instaurada para apurar as responsabilidades com relação a despesas não empenhadas, especialmente no que tange às multas de trânsito, fixando-se o prazo de 60 dias. Senhor presidente, perdão. Auditor Valadares. O Vossa Excelência propõe, então, a irregularidade das contas porque houve pagamento de multas de trânsito e não se identificou ou não se identificaram os responsáveis, é isso? E o Vossa Excelência teria o valor? É só porque eu estou pensando aqui, quer dizer, porque é um prefeito... Ou então eu peço vista, porque eu fico imaginando, quer dizer, a administração do município de Iporã, não sei exatamente o tamanho do município, mas é um aspecto pontual, né? 14.701 habitantes. Quer dizer, mas e foi infrutífera qualquer determinação de que se apurasse a responsabilidade, quais foram os motoristas, né? Se Vossa Excelência não se opuser... Só apenas para justificar, Vossa Excelência, ter à vista sem problema algum, é que houve o comprometimento por parte do então prefeito de que já havia providenciado junto ao DETRAN para apurar aqueles que cometeram as irregularidades. Mas apenas informou e não veio nenhuma documentação, Entendi. nenhum procedimento que pudesse nos dar tranquilidade a respeito. Mas, vistas a Vossa Excelência, Obrigado. até para que tenhamos o valor apurado de todas essas multas. É porque, quer dizer, claro, 14 mil tem que se tomar alguma medida, mas, por outro lado... R$ 302 mil. Ah, não, então não vou nem pedir vista. Não, são 302 mil reais de multas e No não se adotou uma... 14 mil não, habitantes. então, não, quer dizer... Não? Pagamentos, despesas não empenhadas. Sem empenhos. Mas dentro desses 302 mil estão as multas. Então, bom, mas na verdade é uma falha, então, de procedimento financeiro, quer dizer, estava sendo desrespeitado o estágio da despesa, né? Pagamento e liquidação sem o prévio empenho. Não, então eu retiro o pedido de vista, tendo em vista, né? Considerando o montante envolvido de R$ 302 mil de despesas não empenhadas, eu acompanho Vossa Excelência pela irregularidade. Conselheiro Fábio Camargo, então está aprovada a proposta. A palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara, 22 de agosto, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.